como que eu comecei no esporte? Eu fui convidado por um fisioterapeuta meu. Na verdade, ele fez vários convites, né? Eu era atleta antes da lesão. Sim. Eu já fui atleta, eu jogava bola. Cheguei a jogar profissionalmente, joguei na divisão de base de alguns clubes. Eu joguei na divisão de base do Vasco, Madureira, e profissionalmente joguei na Série B pelo Barcelona do Rio. E também a Série C pelo Rio de Janeiro, que é um clube lá de Piabetá. Eu sou vascaíno. Vascaíno, né? Aí Gabriel Teixeira ficou feliz a beça com isso aí. Enfim, eu nem tanto, mas vamos pular essa parte. E aí, tipo, eu sempre tive esporte na veia, né? Sempre amei o esporte, sempre gostei muito. E aí, quando eu sofri o acidente, eu tinha a visão, achava que o esporte não ia ser aquela mesma coisa, né? Eu falava, pô, sempre vivi muito esporte. Expectativa inicial era baixa. Expectativa inicial era baixa. Não vou ter mais aquela adrenalina do esporte como eu vibrava e tudo mais. E aí o fisioterapeuta meu me fez vários convites. Gabriel, vamos conhecer o esporte e tal, não sei o quê. Ele era voluntário num projeto de rugby em cadeira de rodas que acontecia na UERJ. E aí, de tanto ele, né, me convidar, eu, cara, beleza, vamos lá, vou lá. Vou conhecer, vou conhecer e tudo mais. Ver como é que funciona. E quando eu cheguei lá, já fiquei encantado, porque eu não tinha tido contato nenhum com outras pessoas com deficiência ainda, né? A minha recuperação foi toda em casa. Eu fazia fisioterapia de manhã, de tarde, de noite em casa, e fiquei assim durante quase um ano, né? Me recuperando. E meu primeiro contato com pessoas com deficiência, assim, de ver as pessoas, né, que já eram totalmente recuperadas, já estavam totalmente recuperadas, foi lá. Quando eu cheguei, eu vi gente chegando, dirigindo, gente, né, o pessoal que era casado e tudo mais. Eu falei, caramba, que legal, cara, olha só que top, né? Então, tipo, isso é possível e tudo mais. E pessoas... Vou colar com essa galera aqui. E aí, quando eu sentei na cadeira de esporte, ela é totalmente diferente da cadeira de passeio, né? De dia a dia, do dia a dia. A cadeira girava, assim, com uma velocidade, que é aquela cadeira que tem a roda mais tombada, né? Sim, que tem uma inclinação, um grau de inclinação ali que é para facilitar justamente isso, o giro, né? A velocidade. E aí eu fiquei encantado, né? Falei, caraca, que legal. Falei, pô, brigadão, Igor. É muito Igor. diferente? O nome dele é Igor. É Igor? Gente boa, então. A cadeira é muito diferente? Ela é muito diferente. Ela tem a roda inclinada e aí, assim, pra girar no eixo, assim, ela é bem mais rápida, entendeu? E é uma cadeira também que ela não tomba. Essa aqui, se você for fazer um giro mais brusco e tudo mais, tombar, né? ela tomba, ela corre o risco de tombar. Mas fala do meu xará, Igor. E ele me fez convite, eu falei, cara, muito obrigado. O primeiro dia que eu fui, eu falei, cara... E eu tive aquela sensação, sabe, vibrou de novo, falando, caramba, o esporte, né, na veia. E aí eu falei, caramba, eu quero isso, quero continuar praticando. E aí todo sábado eu tava lá, começava 8 horas, 7 horas eu já tava lá. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Fiquei encantado. Legal. Mas o rugby aconteceu que eu não podia participar de competição. Porque o rugby você precisa ter deficiência em pelo menos 3 membros. E daí as minhas pernas, né, eu sou paraplégico e tal, mas os meus braços são bons. E para quem joga rugby tem que ter alguma deficiência nos braços. Entendi. E aí, diante disso, teve um rapaz lá que falou, pô, vou ver se eu consigo botar o tênis em cadeira de rodas aqui. Eu tinha um professor que me dava aula, é o Augusto, né, um atleta que já jogava tênis também, jogou tênis muito tempo da vida, um cara excepcional que mora hoje em Goiânia. Ele morava no Rio naquela época, participou da Rio 2016, trabalhou como engenheiro nas Olimpíadas. E aí ele, junto do Vinícius também, que é um outro cadeirante também, que também participava do projeto lá, eles conseguiram botar um professor de tênis lá, na UERJ. E aí aí ele começou, né, a dar treino, eu comecei a jogar aquela coisa toda, e aí, tipo, tem essa questão de esporte, de atleta, queria competir, tá no sangue. E aí, tipo, falei, pô, aí ele chegou pra mim, viu que eu tava gostando muito, só que lá eu treinava uma vez na semana. Ele falou, Gabriel, tem um projeto em Niterói, que acontece lá, de tênis em cadeira de rodas, é Saibro.
Saibro aí. E quem era lá o coordenador do projeto, que fazia acontecer, era o José Carlos de Moraes, que é um senhor que era cadeirante. Ele já faleceu há pouco tempo, na pandemia, mas não foi de Covid. Mas um cara também que viveu anos, era um cara excepcional, ele era médico. Como é que é o nome dele? E José Carlos de Moraes, ele era médico e ele era atleta de tênis em cadeira de roda. Tem uma história também fantástica de vida, né? E aí eu fui lá conhecer o projeto e ele super me acolheu, me recebeu e eu fiquei treinando lá com eles e aí eu me federei, né? Para poder participar de competições. E comecei a jogar etapas pelo Brasil inteiro aí também, só que o tênis em cadeira de rodas ele é diferente. Você joga etapas do circuito internacional. As etapas do Brasil são do circuito internacional. Sim. Né? E aí eu comecei a jogar, só que o tênis em cadeira de rodas ele tem uma particularidade diferente do tênis de mesa. Por que eu acabei migrando para o tênis de mesa e hoje eu jogo mais tênis de mesa do que o tênis de quadra? Porque o tênis de quadra, ele tem uma particularidade que ele só tem duas classes, né? O quad e o open. O que é isso, Gabriel? Traduz o quad é justamente a questão da pessoa que tem deficiência em 3 membros. Tá. Né? Então, o cara que é paraplégico... Não é o seu caso. Não, eu jogava no open. E tem alguma deficiência na mão. Esse cara joga no quad. E o open joga todo mundo. Tipo, eu sou paraplégico, mas tenho uma lesão mais alta, que tem um comprometimento razoável. E eu que tenho uma deficiência, né, razoável, que não tem tanto equilíbrio de tronco e tudo mais, que a minha lesão é na terceira vértebra torácica, jogo com um cara que tem o pé amputado. Entendi. E aí o cara que tem o pé amputado, ele senta na cadeira de roda, ele tem muito menos dificuldade do que eu. Ele tem muito mais agilidade, mobilidade do que eu. E isso me desanimava um pouco. Os caras não pensam em resolver isso? Tá muito claro, né? Eu não sei por que a federação, né, internacional... Porque o esporte, em essência... Vamos voltar aos Jogos Olímpicos. Aí um pouquinho do que eu conheço nesses anos. Eu assisto os Jogos Olímpicos desde... Eu tenho 53 anos. Eu me lembro de assistir os Jogos Olímpicos com 13, 14. E de assistir à noite, madrugada, ficar esperando para ver várias. Eu amo isso e gosto muito de esporte. De ver, praticar e ver, né? Praticar e ver. A essência a Olimpíada foi criada por isso, né? Igualdade de competição. Né? Igualdade de competição. Por quê? Porque você pega a pessoa, por exemplo, você vai na luta. Vamos dar um exemplo de luta que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Você pega um cara que pesa 50 quilos, bota ele para lutar com um cara que pesa 150 quilos, não tem igualdade nessa disputa. É uma covardia, é uma desigualdade. Né? Então, o esporte ele prima. Por isso, a essência dos Jogos Olímpicos é isso. A gente vai pegar as pessoas em categorias e eles vão competir e o melhor leva antes o louro. Enfim, tem uma história toda da Olimpíada lá e tal. E aí vem crescendo. Isso quando a gente olha, a gente que pratica esporte, amador, profissional, ou estuda um pouquinho a respeito disso, a gente vê que isso tem que resolver logo, né? Porque desmotiva. Ainda bem que você desmotivou de um e foi pro outro, né? Imagina, não quero mais esporte, vou para casa. Caramba. E aí aconteceu isso. Daí foi até também... eu migrei para o tênis de mesa também por acaso. Porque eu fui me inscrever para uns Jogos Universitários em 2016. E quando eu fui fazer a minha inscrição, foi o primeiro Campeonato Brasileiro Universitário que aconteceu. E aí quando eu fui fazer a minha inscrição, eu fui procurando e tal, tênis de quadra, né, que eu jogava. Não tinha tênis de quadra, aí eu vi lá tênis de mesa. Aí eu falei, tênis de mesa. E eu já tive um contato com o tênis de mesa. Você se inscreveu e não estava treinando ainda? Isso faltava 3, 4 meses para competição. Uns 4 meses para competição. Que legal saber. Aí tinha uma mesa no meu condomínio. Eu comprei uma raquete, tinha uma mesa no meu condomínio. Eu comecei a bater bola lá, treinar lá no condomínio. Né? E fui para competição. Né? E aí, na minha primeira, nessa competição, eu fui campeão. Que maravilha. Universitária. Foi uma competição 3 universitária. semanas? Não, 3 meses. 3 meses. 3 meses já. Você se inscreveu, só tem essa vaga, eu vou fazer isso aqui.
Me inscrevo e vou treinar. E quando eu voltei da competição, aí eu voltei super empolgado, porque eu vi como que funcionava, né? Que tinha essa questão da classe, Sim. né? Totalmente diferente. O tênis de mesa, ele tem 10 classes. Você começou a competir com pessoas iguais, né? E aí você falou, pô, aqui dá pra gente, né, treinar e evoluir, né? Eu acho muito mais igualitário, exatamente. Né? Porque eu sou atleta hoje, eu sou atleta da classe 3. Né? Então, como funciona? São 10 classes, de 1 a 5 é cadeirante, 1 é o que tem mais dificuldade, 5 é o que tem menos, e de 5 a 10 são os que são deficientes físicos, mas que andam, né? Tem outros tipos de deficiência. E daí, tipo, aí eu acabei ficando muito mais empolgado com o tênis de mesa. Eu voltei dessa competição universitária, super empolgado, querendo procurar lugar para treinar e tudo mais, profissional, querendo me federar, porque eu vi ali uma oportunidade muito melhor, né? Entendi. De eu ter resultados e tudo mais, justamente por ser mais igualitário.